Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e hoje estamos iniciando mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje ele é a continuação, a parte 2 do último vídeo, que é sobre o Brasil colônia, o Brasil colonial. Então hoje estamos iniciando a parte 2. Se você gostou do primeiro vídeo, se interessa em continuar sabendo desse assunto tão importante para o vestibular, continue assistindo e roda a vinheta. No último vídeo eu tinha finalizado com uma pergunta, um questionamento, né? Afinal, por que os portugueses preferiram a mão de obra escrava negra africana em detrimento da mão de obra indígena? Vimos que os indígenas foram escravizados, principalmente no primeiro momento, mas em muito menor número se comparado aos africanos. Por quê? Por que tal escolha? Bom, primeiramente devemos romper com aquela ideia, né? Ideia inclusive preconceituosa e simplista de que os negros se adaptavam mais facilmente à escravidão do que os indígenas, né? Isso é totalmente equivocado, até porque se formos analisar a história, os negros resistiram do início ao fim, de várias formas, né? Inclusive, muitas mulheres negras africanas, quando engravidavam, elas praticavam aborto para não ter seus filhos naquela situação, né? Porque o filho seria um escravo também. Então praticavam aborto, muitos negros praticavam suicídio, né? Porque não tinham, a chance era muito mínima de deixarem de ser escravos. Se organizavam em comunidades, os famosos quilombos, né? Ou quilombolas, comunidades quilombolas, que eram comunidades de resistência. Fugiam, enfim, eram várias formas de resistência dos negros. Então a gente não pode pensar dessa maneira. O que podemos falar é que culturalmente os indígenas, né, os nativos, eles não conheciam o sistema de trabalho, de toda aquela questão de propriedade privada. Culturalmente falando, não batia com o estilo de vida que eles viviam, né? Então isso a gente pode afirmar, tá? Isso sim. O indígena brasileiro, né, o indígena que estava aqui no território brasileiro, ele era acostumado com a caça e a coleta. Eram as atividades que ele realizava. Então, o indígena não tinha aquela ideia também de estoque, de produzir excedente, de comércio, todas aquelas questões. O indígena ele ia lá, pescava ou caçava o que ele ia comer naquele dia. E a mesma coisa ele fazia no dia seguinte. Então era essa a ideia de trabalho, digamos assim, que o indígena tinha, né? Eles saíam de maneira coletiva para caçar, tá? Então eles não conheciam propriedade privada, trabalho, então foi um paredão cultural. Isso a gente pode afirmar, tá? Bom, nem a questão de estratificação social o indígena não conhecia também, né? Claro que você tinha o pajé da tribo, todas essas coisas, mas você não tinha aquelas divisões em classes sociais também. Então era uma sociedade bem distinta, claro que era muito mais difícil. Outro fator extremamente decisivo era que os indígenas estavam em seu território, eles conheciam muito bem o território. E agora então basta a gente parar e pensar. Quando os indígenas fugiam do trabalho escravo, era muito mais difícil de você conseguir capturar aquele indígena. Por quê? Primeiro que ele conhecia muito bem o território. Se tem uma coisa que o indígena fazia bem era saber lutar e se esconder no meio da mata. Então os portugueses saíam muito perdendo. Se eles fossem disputar, se eles fossem lutar contra os indígenas, se eles fossem no meio do mato caçar os indígenas, grande chance deles serem mortos. Até porque os indígenas sabiam os atalhos, sabiam se esconder, conheciam o território, sabiam lutar no mato, né? Então, óbvio que quando um negro escravo, né, escapava, ele não conhecia o território era novo para ele. Então, era muito mais fácil de ser capturado também. Tá? Então, é outro fator que tem que ser levado em consideração. Outro fator também eram as missões jesuíticas. Os jesuítas protegiam muitos indígenas, o que dificultava muito, né, você tentar escravizar esses nativos. E, bom, só que essas são algumas das explicações. Só que as duas principais explicações para a preferência pelo escravo africano é, em primeiro lugar, o tráfico negreiro era muito lucrativo. Então, como eu já citei no outro vídeo, o escravo africano ele era tratado como um produto. Ele não era visto como uma pessoa, ele era uma mercadoria. E todo o comércio é lucrativo.
Então, o comércio de escravos africanos era muito lucrativo para a metrópole, né? Muito lucrativo para quem realizava o tráfico negreiro, então gerava muito dinheiro, era um comércio. Então, esse é o principal fator por eles preferirem o tráfico negreiro. E o outro fator também muito importante foi que os indígenas, desde o início do primeiro contato com os portugueses, com o europeu, ele começou a ser dizimado. Não só através das batalhas, mas principalmente também por doenças que foram trazidas da Europa e esses nativos não tinham anticorpos para combater essas doenças. Então, às vezes, uma simples gripe que um europeu trazia matava muitos indígenas. As principais doenças aí trazidas pelos europeus foram malária, sífilis, gripe, entre outras. Então basta também a gente citar que a Europa não era o local mais higiênico naquele momento, né? E os indígenas não tinham anticorpos, não tinham proteção contra esses agentes. Isso matou muitos indígenas, então os indígenas estavam sendo enfraquecidos com isso. Você não poderia ficar refém de utilizar mão de obra escrava indígena. Como vimos, tinha muitos obstáculos em relação à utilização de mão de obra escrava indígenas, eram muitos obstáculos, sem contar que não dava lucro como dava o tráfico negreiro. Então esses são os principais motivos. Tá? Mas lembrando que o indígena foi escravizado sim até o século XVIII. Então nunca deixou, só depois do século XVIII que deixamos de ter escravos indígenas. Claro, que em muito menor número que os africanos. Bom, mas, como eu citei na última aula, estamos aqui falando do período, então, onde a base da economia do Brasil era o plantio de cana-de-açúcar e a produção do açúcar, né? A produção do açúcar. Porém, é importante destacar que não era a única atividade, era a principal. A principal atividade econômica era essa? Sim, mas não a única. Tinham outras que eram muito importantes também, como o próprio comércio, né? O comércio sempre é importante. Se você tem produto sobrando, você vai comercializar. Óbvio que a produção do açúcar, como vimos, ela era destinada para a Europa e não para o mercado interno. Sim, só que outros produtos eram comercializados no mercado interno. A pecuária também foi muito importante, né? Que é a famosa aí, criação de gado. O próprio transporte do açúcar até chegar aos portos, que daí sim seriam destinados à Europa através de navios, eles tinham que chegar de alguma maneira até os portos. E como que eles chegavam? Através do gado. O gado era o transporte do período. Então, no lombo do gado eram levados grande contingentes de açúcar que depois seriam destinados à Europa. Tá? E não só em relação ao transporte, mas também o gado já servia para alimentação, né? A carne. Bom, outro fator econômico importante do período eram as famosas drogas do sertão. O que eram drogas do sertão? Eram produtos, principalmente alimentícios, né? Eram matérias-primas aí, como o cacau, o guaraná, o tabaco, mandioca, rapadura, aguardente, eram produtos, né, que também eram comercializados com alto valor no mercado, tanto interno quanto na Europa. Tá? Então as drogas do sertão eram extremamente importantes. Então, comércio, drogas do sertão e pecuária eram atividades importantíssimas para a economia, ao lado do açúcar, que era a principal. Tá? E como vimos, né, o açúcar ele se desenvolveu principalmente na região nordeste, ali no litoral nordestino. Porém, já nesse período, começa a ocorrer um processo de interiorização do Brasil. Então, né, quando a gente viu que com a chegada dos portugueses, eles vão ocupar a faixa litorânea do Nordeste. Só que a própria criação do gado necessita de grandes áreas. E essas grandes áreas ali no litoral já estavam sendo utilizadas para quê? Para os grandes engenhos de açúcar, que eram grandes propriedades, os latifúndios. Então era preciso você buscar novas terras para criar esse gado. Então a pecuária vai ser um dos principais fatores aí de início de interiorização do Brasil. Né? Sair um pouco da faixa litorânea e começar a adentrar o interior. Então começa já aqui logo no início da colonização. A própria busca pelas drogas do sertão, inclusive principalmente na região amazônica, também foi outro fator importantíssimo para você começar a buscar e começar a adentrar terras mais da região interior.
E, por último, e a mais importante aí para a interiorização do Brasil, o movimento que ficou conhecido como bandeirismo, o famoso movimento dos bandeirantes. O que foi o bandeirismo, né? Que foi o principal fator de interiorização do Brasil nesse período colonial. Bom, primeiramente, as bandeiras, como eram assim chamadas, eram movimentos, eram expedições de caráter particular. Isso é importante. Eram expedições de caráter particular. Muitas vão ser depois apoiadas pela coroa, sim. Mas no primeiro momento aqui, as bandeiras eram expedições de caráter particular. Tá? E qual era o objetivo desses movimentos? Quem eram, o que eram as bandeiras de fato? Bom, era um movimento então que teve origem aí em São Paulo, principalmente em São Vicente. Tá? Eram pessoas que saíam de São Paulo, como eu disse, principalmente na capitania de São Vicente, e iam, se deslocavam para o interior, desbravando matas, né? Indo para regiões ainda desconhecidas pelos europeus, iam adentrando o território em busca de determinadas coisas. E essas bandeiras, essas expedições, elas tiveram vários objetivos. Né? Então, o primeiro tipo de bandeira que tivemos eram essas expedições que estavam buscando índios, estavam buscando nativos. Para quê? Para escravizar. Tá? Como eu falei, a escravização dos indígenas esteve presente, sim, em grande parte do Brasil colonial, aí, principalmente até o século XVIII. Tá? Então, o apresamento de indígenas, de nativos, para a escravização foi um dos principais fatores aí, iniciais dessas pessoas que saíam de São Vicente e iam buscar esses indígenas. Tá? Só que, claro, isso vai dar muita confusão nesse momento. Até porque onde que esses bandeirantes, como eram chamados, essas pessoas que saíam em busca desses indígenas, onde que eles iam buscar principalmente? Nas reduções jesuíticas, nas missões jesuíticas. Né? Que os jesuítas eles catequizavam os índios. Isso vai dar muita confusão, porque os jesuítas eles defendiam os indígenas e os bandeirantes chegavam e tentavam levar esses indígenas. Isso gerou muitos conflitos pelo interior do Brasil. Tá? E esse foi então o primeiro fator para essas expedições. O segundo fator para essas expedições era a busca por metais preciosos. Vamos lembrar que essas pessoas elas estão saindo de São Vicente, elas estão buscando alguma coisa para elas enriquecerem, para sustentá-las. Né? Porque como vimos, a economia açucareira era uma economia de muito pouca mobilidade. Então quem se dava bem mesmo era o senhor de engenho. Quem não era senhor de engenho tinha que buscar alguma outra coisa para tentar se dar bem, para tentar sobreviver. E nesse momento, então, eles vão começar também, além de buscar indígenas, vão também ir nessas expedições para buscar metais preciosos, para ver se achavam, porque até então não tinha se encontrado metais preciosos na região, né, no território brasileiro. Né? Quando os portugueses chegaram, eles queriam encontrar ouro, mas não encontraram. Agora, várias pessoas começam a sair de São Paulo para buscar esses metais preciosos. Então, indígenas e metais preciosos são aí os maiores chamativos nesse primeiro momento para essas bandeiras. Depois, outros tipos de bandeira, como ficaram conhecidas bandeiras de comércio ou monções, eram expedições que tinham o objetivo de abastecer núcleos de ocupação mais distante, né? Então, abastecer seria levar alimentos para ocupações em regiões que não fossem próximas ao litoral, que tinham poucas, mas existiam. E outro tipo também de bandeira aí era o sertanismo de contrato. O que seria o sertanismo de contrato? Onde algumas dessas expedições, né, alguns bandeirantes eram contratados para destruir núcleos de resistência, como os quilombos. Então você tinha lá escravos que fugiam e formavam um núcleo de resistência, como os quilombos. O senhor de engenho chegava lá para alguns bandeirantes, contratava, pagava para ele, né, para ele ir lá e destruir essa resistência, esse centro de resistência, esse quilombo. Foi o que aconteceu com o quilombo de Palmares, né, que foi destruído aí por Domingos Jorge Velho, é um famoso bandeirante. Bom, agora também um assunto importante sobre esse Brasil colônia, né? Os tratados. Vou falar bem rapidamente aqui, a gente não vai precisar entrar em detalhes, mas é importante citar os principais tratados de limites.
Bom, o mais famoso eu já citei no vídeo anterior, que foi o Tratado de Tordesilhas, né, que dividiu as terras aí entre Espanha e Portugal, que foi no ano de 1494, certo? Só que sabemos que o próprio movimento das bandeiras, o movimento também dos jesuítas para catequizar os índios, na verdade não obedeceram, desde o início não obedeceram esse Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele existia só no papel, porque na prática os portugueses já tinham ultrapassado em muito, né, a linha imaginária, já tinham adentrado em muito as áreas espanholas. Então era preciso criar um novo tratado, era preciso de algo novo, porque o de Tordesilhas só existia na teoria, né? Então ele não foi respeitado, tanto é que no ano de 1713 aí vão começar vários e outros tratados. Aqui começa uma disputa longa entre Portugal e Espanha, principalmente pelas regiões do sul. Como eu falei, não vamos adentrar em detalhes, mas só para vocês terem noção, vou citar aqui os principais tratados. Em 1713, o Tratado de Utrecht. O que foi esse tratado? Segundo esse documento, os espanhóis reconheciam o domínio de Portugal na colônia de Sacramento, que ficava na região sul. Então essa colônia de Sacramento ela foi alvo de disputa durante muitos anos. Né? Tanto é que depois, no ano de 1750, o famoso Tratado de Madrid, ele vem para anular o Tratado de Tordesilhas. E o que o Tratado aí de Madrid vai propor? Bom, quem chegar primeiro em determinada terra é o dono daquela terra. Tem direito à posse daquela terra. Então não é mais agora uma linha imaginária que vai falar, ó, esses territórios são de Portugal, esses são de Espanha. Se Portugal chegou primeiro aqui, ele tem o direito de posse desse território. Se a Espanha chegou primeiro ali, ela que tem direito. É isso que o Tratado de Madrid vai propor. Tá? Depois, no ano de 1777, o Tratado Santo Ildefonso vai afirmar o quê? Que a Espanha ficasse com as colônias de Sacramento, que também ficava no sul, e os Sete Povos, região também do sul. Tá? E depois, por último, em 1801, o Tratado de Badajoz, que vai afirmar o quê? Que a Espanha abriria mão do controle sobre os Sete Povos das Missões. É o tratado também que vai por fim nesse conflito entre Portugal e Espanha, principalmente entre essas regiões do sul, que é uma região que vai ficar lá e cá o tempo todo, nesse meio dessa disputa. Como eu falei, não precisamos entrar em detalhes nisso aqui. Agora vamos entrar numa parte importante, que é sobre as invasões e ataques que o Brasil sofreu nesse período colonial inicial. Tá? Porque a gente fala muito de portugueses e tudo mais, só que os portugueses tiveram vida difícil, no sentido de que muitas nações europeias tentaram invadir. Até porque se a gente parar para analisar, né, a região aí da América, da América do Sul, toda a América Latina, hoje, como a gente chama, né, aí foi dividido entre Portugal e Espanha, basicamente. E as outras nações europeias, obviamente que elas não vão aceitar isso facilmente, elas vão querer também uma parte do lucro, eles vão perceber que a Espanha vai encontrar muita prata na América, depois Portugal vai encontrar ouro também, mas no primeiro momento pau-brasil, açúcar e tudo mais, e poxa, as outras nações europeias elas vão olhar e falar, eu também tenho direito, por que só Portugal e Espanha, só porque eles saíram na frente não quer dizer que eles vão ter que ficar o tempo todo aí, só eles donos desses territórios, tá? Então muitas invasões, muitas nações aí vão tentar invadir a região do Brasil. Por exemplo, aqui eu vou destacar duas, né, que são as invasões francesas e as holandesas, que são as mais importantes para o vestibular. Primeiramente falando das invasões francesas, a primeira aí já foi no ano de 1555, logo no início. Tá? Os franceses invadiram o Rio de Janeiro. Por que eles invadiram o Rio de Janeiro? O que eles queriam aqui no Brasil? Bom, como eu disse, primeiramente queriam expandir comércio, queriam matéria-prima, assim como Portugal quando chegou. Tá? Mas um outro fator importante foram as guerras religiosas que estavam acontecendo na Europa naquele momento. Protestantismo, né? Reforma protestante, contra o catolicismo e tudo mais. E os franceses queriam exilar os protestantes. E queriam exilar no território brasileiro. Então foi um outro fator deles buscarem uma outra terra aí para exílio, além de buscar novas riquezas, né? E expandir o comércio. Bom, no ano de 1567 os franceses são derrotados aqui no Brasil e ainda eles conseguem realizar uma outra invasão no ano de 1612, que eles conseguem invadir o Maranhão e fundaram a capital aí do Maranhão até hoje, São Luís. Então São Luís, lá no Maranhão, foi uma cidade fundada por franceses. Tá?
Só que também logo depois, no ano de 1615, 3 anos após eles invadirem e fundarem São Luís, eles vão ser expulsos de vez do território. Agora vamos falar sobre as invasões holandesas. A Holanda, sim, extremamente importante, né? A Holanda que esteve ao lado de Portugal e desde o início da colonização, como vimos no vídeo anterior, a Holanda ela tinha o monopólio do refino, do comércio e distribuição de açúcar para a Europa. Então, os portugueses, os senhores de engenho aqui no Brasil, eles produziam o açúcar. Só que quem pegava esse açúcar e levava para a Europa, né, refinava e levava para a Europa, era a Holanda, e tinha um monopólio disso. Então a Holanda esteve de acordo com Portugal desde o início, aí no período de colonização e na produção de açucareira. Realmente os holandeses eram muito bons nessa produção do açúcar, né? Só que teve um probleminha, né? Entre 1580 e 1640, Portugal esteve sob o domínio da Espanha por uma crise de sucessão no trono e tudo mais, período que ficou conhecido como União Ibérica, né? Porque na verdade era a coroa espanhola que comandava tudo. O grande problema disso é que a Holanda e Espanha não se davam nada bem, tá? Não se davam nada bem. Por quê? A Holanda tinha se tornado independente da Espanha. A Holanda tinha sido um território pertencente à Espanha e tinha se tornado independente. Óbvio que a Espanha não queria ter perdido o território que passou a ser Holanda, né? O território holandês. Não queria que a Holanda tivesse se tornado independente. Era uma região muito rica. Então, quando ocorre esse período da União Ibérica, aí, entre 1580 e 1640, os holandeses vão perder espaço, né, na questão do açúcar no Brasil. Porque enquanto Portugal é que comandava, ok, eles eram parceiros, Portugal e Holanda. Só que agora, Portugal estava sob o domínio da Espanha, então quem mandava mesmo era a coroa espanhola. A coroa espanhola, assim que ela consegue aí unificar, começa essa União Ibérica, o que ela vai fazer? Ela vai vai impor um embargo em relação à Holanda. Então a Holanda vai deixar de ter aquele monopólio da produção açucareira, distribuição e tudo mais. Ela vai cortar relações. Óbvio que isso vai trazer algumas consequências, né? Os holandeses não queriam perder aquele monopólio que eles tinham. Não queriam perder a produção açucareira daqui do Brasil. Era muito lucrativo para eles. Tanto é que no ano de 1624, os holandeses invadem Salvador. Essa é a primeira invasão holandesa aí, né? Por que eles escolhem Salvador para invadir? Porque era justamente o porto onde o açúcar era escoado para a Europa. Então seria estratégico. Beleza. Depois, no ano de 1630, eles vão invadir Pernambuco. Lembrando que as invasões holandesas vão ser todas reprimidas, claro. Como aconteceu na de Salvador. E agora eles vão tentar uma nova invasão, só que em Pernambuco, em 1630, também vão estar sendo derrotados aí pelos portugueses e juntamente com os brasileiros da região, né, vão lutar contra os holandeses e vão estar vencendo. Só que vai acontecer uma reviravolta no ano de 1932, quando Domingos Fernando Calabar, que era um dos chefes aí, um dos líderes da resistência contra os holandeses, vai, digamos aí, virar a casaca, né? Ele vai passar para o lado dos holandeses. E aí ele vai contribuir muito com os holandeses, né? Porque ele sabia os núcleos de resistência, conhecia bem o território, e aí vai ter uma reviravolta, os holandeses vão começar a vencer as batalhas. Certo? E aí, a partir disso, então, os holandeses vão conquistar grande parte do norte e nordeste ali do Brasil, né? Vão conquistar uma grande faixa ali, que é desde o litoral do Maranhão até o Sergipe, e é o período que ficou conhecido como Brasil holandês, né? Governo holandês ali na região do Nordeste brasileiro, Nordeste açucareiro, né? Claro, foi um período de apogeu da produção açucareira, porque como eu disse, os holandeses eram muito bons na produção do açúcar. E nesse momento que eles chegam ao poder ali no Nordeste brasileiro, eles vão expandir essa produção do açúcar, assim como do tráfico negreiro. Bom, aqui alguns destaques, né? Destaque para a administração aí do Maurício de Nassau, do Brasil holandês, que ele desenvolveu muito o Recife, né? Desenvolveu demais, tanto no campo cultural quanto urbanístico. Trouxe vários cientistas pro Brasil, pro Nordeste brasileiro, como Albert Eckhout, entre outros artistas e cientistas. Tá? Instituiu a liberdade religiosa no Brasil holandês, então trouxe várias inovações, tá? Só que os holandeses também, né, eles vão passar por um período de crise logo
logo após isso. Depois que eles se estabilizam ali no governo, eles vão começar uma crise porque a redução do mercado para o açúcar na Europa, né? O comércio do açúcar começa a entrar em um período difícil na Europa. Para compensar, os holandeses vão começar a cobrar dos pernambucanos, todos aqueles que estavam devendo alguma coisa, começa a adotar uma política de arroxo, né? Medidas impopulares. Aí a população de Pernambuco vai começar a não gostar nada disso, dessa política holandesa. Tá? E aí que estoura a chamada insurreição pernambucana, do ano de 1645 até 1654. Após o término da insurreição pernambucana, os holandeses vão ser expulsos de vez do território. Né? E aí a gente pode começar a falar sobre a economia mineradora, né? Porque o auge da economia açucareira foi esse período do Brasil holandês. Depois da expulsão dos holandeses do território brasileiro, a economia açucareira vai entrar em crise. E por que a economia açucareira vai entrar em crise? Bom, isso é um assunto para o próximo vídeo. Gostaria de agradecer muito a vocês, a todos vocês que estão me acompanhando, estão assistindo. No próximo vídeo a gente vai iniciar da economia mineradora. Então, vimos rapidamente esse período do açúcar nesses 2 primeiros vídeos. Período cheio de coisas importantes para o vestibular. Espero que vocês tenham assistido e gostado, assistido com muita atenção. No próximo vídeo, então, falaremos da mineração. E aí já vamos caminhar para o fim, né, desse período, do período colonial, crise. Vamos falar de várias revoltas, até chegar em 1822, com a proclamação da independência. Certo? Bom, não se esqueçam de se inscreverem no canal, clicar no sininho aqui embaixo, né, para ativar as notificações, dê um like aqui para me ajudar, compartilhe com os amigos se está gostando. Se tiver sugestões para que eu possa melhorar sempre, pode deixar na descrição do vídeo, por favor, né? Me acompanhe também nas minhas outras redes sociais, na minha página do Facebook, Felipe Carmelo, e também no Instagram, @Felipe Carmelo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.